paz do Senhor, crianças! Um bom e abençoado dia para todos vocês que estão aí ligadinho na nossa EBD Kids. Muito bem! E nós estamos aprendendo sobre José. É uma história muito comprida, mas muito linda. A cada lição, um aprendizado. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês o que nós vamos usar na atividade de hoje. Nós vamos usar uma folha de papel sulfite, tesoura, cola, giz de cera, lápis de cor, que eu sei que vocês gostam de decorar, de pintar a sua atividade. E nós vamos usar também palitinho de sorvete. Aqui eu tenho, acho que é 6 que o tio vai usar. Mas pode ser palito de churrasco também, se você não tiver o palito de sorvete. Tia, não tenho palito de sorvete em casa. Pode ser papel colorido, um pedaço de papel colorido, e você vai fazer as tirinhas, então, para substituir o palito de sorvete. Não tenho também, tia. Pode ser também tirinhas de barbante, de lã, coisinhas coloridas aí, tá bom? Essas são as sugestões. Porém, o tio vai utilizar o palitinho de sorvete, tá bom? Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa oração para a nossa EBD começar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para aprender mais de Ti. Venha falar aos nossos corações, que nós possamos aprender e guardar a Tua palavra. No Teu nome é o que nós te pedimos. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Nossa, que legal! Uau, que legal! Olha isso aqui. Ah, vocês já estão aí. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como está sendo o dia de vocês? Eu estava aqui analisando, vendo aqui e reparei que vocês já estão aí para a nossa EBD. E para começar mais uma EBD, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer a oração para começar. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoa mais uma EBD. Fale conosco. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Crianças, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quem aí gosta de viajar? Nossa, eu gosto de viajar, ver coisas novas. Eu gosto de viajar para a praia. E vocês? Parque de diversão é legal também. Gosto de viajar para a fazenda da minha avó. Nossa, olha, é muito legal viajar, não é? Mas hoje eu vou contar a história de um menino que viajou. Mas essa história não é muito feliz, não. Essa história é um pouco triste, mas vocês vão entender. Antes da gente começar a história, vamos ler o versículo tema de hoje? Se encontra lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Quero ver todo mundo com a Bíblia na mão para ler junto com o tio. Mas eu trouxe aqui um papel e a gente vai ler junto. Eu vou ler uma vez inteira e depois vocês vão repetir comigo. Olha o que fala lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Vamos de novo? Vamos falar de novo, agora eu falo, vocês repetem. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Isso, muito bem, amém. O tema de hoje, da nossa lição de hoje, o tema é a prisão. O que será, né? Quem será que foi preso? Eu vou explicar para vocês. Quem lembra da história da semana passada? Vocês lembram que os irmãos de José jogaram ele no poço e depois acabaram vendendo ele como escravo? Vocês lembram disso? E aí foram lá inventar uma mentira para o pai de José, que era Jacó. Foram inventar falando que uma fera tinha matado José. E então, continuação, José, ele estava numa caravana que vendia escravos, né? Que eles passavam nas cidades vendendo esses escravos, né? Porque naquela época, as pessoas ricas, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condição, elas tinham escravos que trabalhavam para eles em casa. E era um pouco ruim essa posição de escravo, né? Não era muito legal. E então essa caravana estava indo em direção ao Egito. Chegando ao Egito, José, ele foi vendido para um homem muito importante no Egito. O nome dele era Potifar. Quero falar, como era o nome dele? Isso, Potifar. Potifar, ele era o oficial do faraó. Ele era o chefe da guarda do rei. Ele era alguém muito especial e que o faraó tinha a confiança nele, né? Ele era muito importante, o cargo dele, né? Então José, ele começou a trabalhar e ser escravo na casa de Potifar. Bom, tudo que José fazia, Deus abençoava e começava a prosperar, como disse o versículo. Aonde José tocava, aonde José mexia, o que José fazia, Deus abençoava e fazia prosperar. E além de abençoar José, ele abençoava quem vivia com ele. Então Potifar começou a ficar rico, Potifar começou a ser um homem de negócios importante, começou a tudo prosperar também, porque a bênção que Deus derramava sobre José, fazia com que todas as pessoas que estavam ao redor dele fossem abençoadas também. Mas teve um dia que vocês não sabem o que aconteceu. José, a Bíblia fala que José era um rapaz jovem, bonito, um moço obediente, um moço dedicado. E a mulher de Potifar,
ela começou a se interessar por José. Só que não era certo, porque ela já era casada. E ela começou a se interessar por José. E ela sempre ficava esperando José ficar sozinho, porque ela queria José para ela, né? E então teve um dia que José, ele foi trabalhar lá na casa de Potifar, só que não tinha nenhum servo, nenhum empregado, nenhum escravo que estava lá presente. E sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar tentou seduzir e atacar José, querendo ele para ela. Só que José é um homem fiel, um homem obediente, um homem correto. E ele rejeitou, ele falou: não, eu não posso, eu não quero. E ele saiu correndo, porém ela agarrou uma das túnicas dele. Agarrou a túnica dele e ele saiu correndo. Vocês não vão acreditar. A mulher de Potifar começou a gritar, pedindo socorro, porque ela inventou toda uma mentira, falando: ai, porque José me atacou, José rasgou as minhas roupas, José queria eu para ele. Começou a inventar um monte de mentiras, só porque ela não conseguiu o que ela queria. E sabe o que aconteceu? Quando Potifar chegou na casa dele e contaram o que tinha acontecido, Potifar ficou muito chateado com José e muito bravo. E ele falou: você fez isso? Então você vai para a prisão. E olha aqui, ó. José foi para a prisão. Porém, não era verdade o que a mulher tinha falado. Deus estava com José. Ele era um homem muito verdadeiro. E sabe o que aconteceu? Deus, lá na prisão, fez com que o carcereiro, que é o homem responsável por cuidar de todos os presos, Deus fez com que o carcereiro se tornasse amigo de José. E o carcereiro começou a perceber que José era um homem obediente, um homem dedicado, um homem honesto, e colocou uma função em José. Ele era responsável por todos os presos, sabe? Ele ajudava lá na prisão, dando comida, repartindo tudo. Ele era responsável. E mesmo na prisão, Deus estava com José. E o que Deus ele quer falar hoje para vocês é que Ele está com você, independente do lugar que você estiver. Independente, se você for fiel, se você for honesto, se você for obediente, Deus ele vai andar com você por onde você for. Às vezes na nossa vida vão chegar algumas propostas, algumas coisas: ei, assiste isso daqui, vê isso daqui, faz isso daqui. José, ele foi tentado, mas ele falou: não, eu não posso, porque eu tenho um Deus que cuida de mim e isso é errado. Então, que nos momentos da tentação, das coisas que a gente fica com vontade de fazer, sabendo que é errado, nós devemos falar não, porque Deus ele cuida de quem rejeita o pecado. Deus ele ama o pecador, mas não o pecado. Então, que nós possamos ser sempre, assim como Deus é fiel conosco, nós também devemos ser fiéis a Deus, sempre obedecendo, fazendo o que é certo, confiando que Ele sempre teve o melhor. José, ele poderia falar assim: ai, eu sou escravo, eu sofri muito, eu fui vendido pelos meus próprios irmãos. Ele poderia ter todos os motivos para falar: ai, eu vou pecar só agora, porque agora eu vou pecar, porque eu já sofri muito. Mas José, mesmo nas piores situações, ele era correto, ele falava a verdade, ele obedecia à vontade de Deus.
e que mesmo nas piores situações, nós possamos fazer o que é certo, obedecendo a voz de Deus e entendendo que Deus tem um propósito e um plano lindo para as nossas vidas, para cada um de vocês. Na próxima semana, vocês vão ver o que aconteceu a continuação, porque tem continuação sim. E vocês vão ver que Deus é sempre na vida de vocês, mas vocês precisam obedecer e sempre fazer o que é certo, ser fiel a Deus, assim como Ele é conosco. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e até semana que vem. Tchau! Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar, sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar, porque Deus deu a você o direito de escolher o que você deseja ser. Quando você crescer, eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Essa história de fazer coisa errada, não é comigo não. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus. Vamos lá! Você pode ser feliz, sim. Você pode ser feliz e ter sonhos pra contar, sonhos grandes ou pequenos, só precisa acreditar, porque Deus deu a você o direito de escolher o que você deseja ser. Quando você crescer, eu quero ser como José. O quê? Um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Eu quero ser como José, um servo fiel. Não quero errar no destino, sempre destino e foi fiel. Eu quero ser como José. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Bom dia, eu sou o tio Tito. Estamos essa manhã de domingo e hoje nós ouvimos a história de José na prisão, não é mesmo? Mesmo ele não merecendo, ele teve que passar por isso. E hoje na nossa atividade nós faremos José na prisão. Vocês conseguem ver? Para essa atividade nós vamos precisar de 6 palitos de sorvete. Caso vocês não tenham, vocês podem pegar um palito menor ou até mesmo um papel sulfite ou cartolina e cortar tirinhas para fazer ele. Aí você vai fazendo tirinhas assim para representar a prisão. Ao todo nós vamos precisar de 6 tirinhas, ok? Outra coisa que nós precisaremos: giz de cera preto ou outra cor caso vocês queiram. E no meu caso eu vou usar um canetão, mas vocês podem usar um lápis ou até mesmo uma canetinha. Para a prisão nós também podemos fazer de barbante, as grades dela cortando barbante e tudo mais. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma folha de sulfite em branco e desenhar José. Você vai ter que fazer o José mais ou menos do tamanho da grade. Então você vai ter que fazer ele meio pequeno conforme a prisão que você for fazer. Aí vai do desenho de cada um.
Quero ver cada um fazendo um José mais bonito que o outro, hein? Então, crianças, como pode, né? José teve que passar por essa provação, foi preso como o tio Vitinho mostrou, mas mesmo assim, lá ele ainda fez um amigo, não é mesmo? Deus deu um amigo para ele lá e deu até funções para ele, para que ele pudesse passar da prova com não tantas dificuldades, mas com bastante dificuldades. Mentiram para ele, mas ele conseguiu passar, não é mesmo? E após vocês terminarem José, a gente vai fazer a prisão. Dessa vez você vai precisar de bastante cola. Como você vai fazer a prisão? Eu vou usar cola bastão, mas caso você tenha a outra cola, creio que também cole. Primeiro você vai passar a cola aqui, em bastante quantidades, e colar em cima do José. E a outra você vai colar embaixo do José. Passa bastante, não precisa economizar. Fazendo com que fique assim. Após isso, você vai colar as outras partes. Dessa vez você não vai precisar passar no palito inteiro, apenas nas pontas. E eu recomendo, se for usar cola bastão, tirar uma quantidade assim, raspando assim, para que fique uma camada bem grossa e consiga fixar o palitinho. Isso você vai fazer nos 4 palitos restantes. Sempre veja se o tamanho está certo e daí você passa a cola. Eu recomendo começarem a colar pelas laterais, tá vendo? E depois o meio. A grade nós também podemos fazer da cor que nós quisermos. Eu decidi passar por preto porque fica uma cor legal até. Após ela colada, você percebe que ela fica bem bonita. Aparentemente, uma prisão mesmo. A gente usa folha sulfite para ficar como base, mas caso vocês queiram cartolina ou alguma outra folha, pode também. Então a gente vai usar o giz de cera, que ele fica melhor no palito. Ou caso se for folha sulfite, pode ser um lápis normal. Até mesmo um barbante pode ser tinta, caso vocês queiram. E caso vocês tenham. Após passar, ela fica mais ou menos assim. Ou assim se você pintar ela por inteiro. Entendeu, crianças? Essa é a nossa atividade de hoje. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, crianças. Essa foi a nossa lição de hoje de José na prisão. José foi injustiçado, não é mesmo? Ele foi para a prisão sem merecer. Mas sabe o que é mais lindo em José? Independente de qualquer situação, ele não muda o seu caráter. Ele é fiel a Deus. E Deus está sempre protegendo, sempre ajudando ele. E olha que em tudo Deus tem um propósito. Lá na frente nós vamos aprender. E a atividade de hoje também foi José na prisão. A lição de hoje nos ensina que devemos ser fiel a Deus, pois Ele sempre nos abençoa e é poderoso para mudar a situação, por mais difícil que ela seja. Eu sempre digo, nós devemos sempre fazer o que é certo e não o que todo mundo faz, porque nem sempre o que todo mundo faz é o que é certo. Procure fazer
a vontade de Deus. Era isso que José fazia. Ele era fiel a Deus, longe dos seus pais, longe da sua família, da sua terra, mas ele conhecia a palavra de Deus, sabia tudo sobre o Senhor e ele era fiel. E ele não mudava as suas atitudes, porque ele confiava no seu Deus, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana e que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, independente da situação, porque Ele está sempre olhando por nós e cuidando de nós. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. E domingo que vem tem mais lição sobre José. Vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que aprendemos nessa manhã. Que nós possamos a cada dia confiar em Ti e saber, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que pode mudar qualquer situação, por mais difícil que seja. Que possamos confiar em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo nesta manhã. Amém. Amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor, porque nós queremos ser como José, um servo fiel. Tchau, crianças, e até domingo que vem.